Você já se perguntou sobre a imensidão da realidade? Quantas partículas compõem seu corpo, este planeta ou até mesmo o universo inteiro? Se você respirar fundo, estará inalando aproximadamente 56 trilhões de átomos, um número inconcebível, mais minúsculo em comparação com os 7 octilhões de átomos que formam todo o seu corpo. Expandindo ainda mais, a Terra é composta por 100 quindecilhões de átomos, e o universo observável, que se estende por 46 bilhões de anos-luz, contém até 100 mil quadrilhões de vigintilhões de átomos, um número tão grande que desafia a intuição. Mas esses números, apesar de sua imensidão, empalidecem em comparação com as magnitudes verdadeiramente impressionantes encontradas em certos ramos da matemática. Um dos maiores números já concebidos não surge da física, mas de um enigmático quebra-cabeça matemático conhecido como o jogo das árvores. Neste jogo teórico, começamos com uma única semente incolorida, que pode crescer em uma árvore com galhos, cada um terminando em suas próprias sementes. O objetivo é simples: construir o maior número possível de árvores únicas, respeitando duas regras fundamentais. Primeiro, o número máximo de sementes que uma árvore pode conter é determinado pelo seu nível. Árvore 1 pode ter no máximo uma semente, árvore 2 no máximo 2, e assim por diante. Segundo, o jogo termina imediatamente se qualquer árvore recém-criada replicar uma já existente em qualquer parte da floresta, não importa quão distante esteja. Mesmo sob essas restrições, algo surpreendente acontece. Se apenas uma cor de semente for permitida, o jogo termina quase imediatamente. Árvore uma falha no segundo passo. Permitindo duas cores, dura um pouco mais, mas, no final, tem o mesmo destino. No entanto, quando introduzimos 3 cores de sementes, algo extraordinário acontece, e a floresta pode crescer por um tempo inimaginavelmente longo antes de atingir seu inevitável fim. Esse cenário define um número tão incompreensivelmente vasto que os matemáticos sabem que é finito, mas não conseguem calcular seu valor. Para colocar sua escala em perspectiva, considere o seguinte: se tentássemos expressar em notação padrão, o número resultante seria tão grande que escrever todos os seus dígitos seria fisicamente impossível. Armazenar essa informação exigiria mais memória do que todo o universo observável poderia conter. Na verdade, físicos teóricos argumentam que, se uma mente humana tentasse compreender completamente a quantidade de informação seria tão avassaladora que poderia colapsar em um buraco negro sob sua própria densidade informacional. E, no entanto, por mais vasto que seja ele ainda é finito, um mero ponto em comparação com o infinito. O próprio infinito desafia todas as tentativas de contenção. Não importa quão grande seja um número, sempre há outro além dele, e outro, ad infinito. Ao contrário de que tem um fim definido, embora incompreensível, o infinito se estende sem trégua, sem cessar, sem ceder. Essa distinção é crucial, pois levanta questões profundas sobre a própria natureza do nosso universo. O espaço poderia ser infinito? Se sim, o que isso implica para a existência? Se o cosmos nunca termina, poderia conter variações infinitas da realidade, incluindo cópias infinitas de nós mesmos? Então, respire fundo mais uma vez. O universo é vasto além de qualquer medida, mas pode ser apenas o começo de algo ainda maior. Se continuarmos explorando, questionando e ultrapassando os limites de nossa compreensão, até onde poderemos chegar? Talvez, na mais grandiosa das infinitudes, os números mais impressionantes ainda estejam esperando para ser descobertos. Infinidades dentro de infinidades. Por volta de 530 a.C., na cidade costeira de Crotona, no sul da Itália, uma assembleia secreta se reúne sob a fraca luz das lâmpadas de óleo. O ar vibra com sussurros fervorosos e cheios de reverência. No entanto, esses homens não estão reunidos para adorar os deuses. Sua devoção está em outro lugar, nos números, na geometria e nos mistérios do cosmos. No centro do encontro está seu enigmático líder, Pitágoras, um homem cujas palavras carregam o peso da verdade absoluta entre seus seguidores. Os pitagóricos, ao contrário de outras seitas filosóficas gregas, veneravam os números não apenas como ferramentas de medição, mas como o próprio fundamento da realidade.
Eles viam as relações numéricas como sagradas, incorporando ordem, harmonia e a estrutura do universo. No entanto, apesar de seu fervor matemático, sua doutrina tinha limites que acabariam por desmoronar as crenças que consideravam sagradas. A maior inquietação dele surgiu com a descoberta dos números irracionais, aqueles que não podiam ser expressos de forma ordenada como a razão entre dois números inteiros. O cálculo da diagonal de um quadrado, uma consequência direta do Teorema de Pitágoras, revelou um valor que desafiava seu modelo conceitual. Essa revelação destruiu sua visão de mundo. Se os números não podiam ser contidos dentro de razões finitas, então o universo abrigava infinitos indomáveis além de sua compreensão. Para os pitagóricos, tais conceitos eram perigosos, até mesmo heréticos. No entanto, a noção de infinito não pôde ser suprimida. Ela continuou a desconcertar e desafiar tanto matemáticos quanto filósofos. Entre os paradoxos mais famosos sobre o infinito estava o paradoxo de Zenão. Zenão, outro pensador grego, propôs um dilema que parecia sugerir que o próprio movimento era uma ilusão. Imagine uma jornada de um ponto a outro. Para chegar ao seu destino, primeiro você deve percorrer metade da distância. Depois, deve percorrer metade da distância restante, e depois metade dessa, e assim por diante. Seguindo essa lógica, seria necessário um número infinito de passos antes de completar a jornada. Como, então, o movimento pode realmente ocorrer? Esse paradoxo assombrou a filosofia grega, levando muitos a relegar o infinito ao domínio da metafísica em vez da realidade física. Apesar dessas dificuldades iniciais, o estudo do infinito passaria por uma transformação profunda no século XIX, graças ao trabalho revolucionário de Georg Cantor. Ao contrário de seus predecessores, Cantor abraçou o infinito não como um vazio inatingível, mas como uma paisagem a ser explorada e categorizada. Ele fez uma distinção inovadora, que nem todos os infinitos são iguais. Cantor demonstrou que existe um número infinito de números naturais, 1, 2, 3, 4, mas também um número infinito de números pares, 2, 4, 6, 8. À primeira vista, pode-se supor que o conjunto de todos os números naturais deve ser maior do que o conjunto dos números pares, já que este último é um subconjunto do primeiro. No entanto, Cantor revelou que esses dois infinitos têm, na verdade, o mesmo tamanho. Cada número par pode ser emparelhado com um número natural, 2 com 1, 4 com 2, 6 com 3, e assim por diante, em uma correspondência 1 a 1. Isso significa que ambos são exemplos do que ele chamou de infinito contável. Mas Cantor não parou por aí. Ele demonstrou que alguns infinitos são maiores do que outros. Para ilustrar isso, considerou o conjunto potência de um determinado conjunto, o conjunto de todos os subconjuntos possíveis. Imagine 4 elementos, John, Paul, George e Ringo. O número de maneiras pelas quais esses 4 podem ser agrupados é maior do que o número original de elementos. A mesma lógica se aplica aos conjuntos infinitos. O conjunto potência de um conjunto infinito é sempre maior do que o próprio conjunto. Isso leva ao conceito de infinito não contável, uma categoria que inclui os números reais. Ao contrário do infinito contável dos números inteiros, o conjunto dos números reais é tão vasto que não existe uma correspondência 1 a 1 com os números naturais. Essa revelação teve profundas implicações, abalando os próprios alicerces da matemática. O trabalho de Cantor foi inicialmente recebido com resistência. A ideia de que o infinito poderia ser estratificado e quantificado parecia absurda para muitos. No entanto, suas descobertas abriram caminho para a teoria dos conjuntos moderna, que sustenta grande parte da matemática contemporânea. Apesar de sua genialidade, Cantor enfrentou grande oposição do establishment matemático. Seu profundo envolvimento com o infinito afetou sua saúde mental, e ele passou os últimos anos de sua vida entrando e saindo de sanatórios. Hoje, o legado de Cantor perdura. O infinito já não é visto como um conceito amorfo e único, mas como uma hierarquia estruturada, onde cada nível revela complexidades ainda mais profundas. Os paradoxos que uma vez desconcertaram os antigos gregos tornaram-se componentes essenciais da matemática moderna. E, no entanto,
apesar de todos os nossos avanços, o infinito continua tão evasivo e enigmático como sempre. Enquanto contemplamos a imensidão do cosmos, a natureza dos números e os limites da compreensão humana, uma pergunta persiste: que estamos apenas arranhando a superfície de algo ainda maior? Talvez, na busca pelo infinito, estejamos destinados a descobrir infinitos dentro de infinitos realidades além da nossa compreensão, esperando para serem exploradas. É infinito? O passado, presente e futuro do cosmos estão entrelaçados em uma questão milenar: o universo é realmente infinito? Durante séculos, matemáticos, filósofos e astrônomos lutaram com essa ideia. Os antigos gregos enfrentaram o infinito por meio de paradoxos, muitas vezes tentando evitar um confronto real com o conceito. Mais tarde, George Cantor formalizou os infinitos dentro da matemática, diferenciando entre infinitos contáveis e não contáveis. E, no entanto, apesar de todas essas explorações teóricas, a questão persiste: os infinitos existem na realidade física? Ao contrário dos gregos, os cientistas modernos não têm o luxo de evitar o infinito. O universo lhes apresenta infinitos reais a todo momento: buracos negros com singularidades de densidade infinita, a expansão interminável do espaço e a possibilidade de que o próprio cosmos não tenha limites. Com ferramentas matemáticas avançadas e avanços tecnológicos, os astrônomos de hoje estão à beira de um dos mistérios mais profundos da existência: a natureza do infinito no mundo físico. Para contemplá-lo, imagine uma ilha isolada do mundo. Um jovem da ilha Sentinel do Norte move-se cautelosamente pela vegetação densa, familiarizado com cada rocha e árvore. Ele chega a uma praia e olha para o oceano, uma vasta extensão aparentemente infinita de azul, que abrange todo o seu mundo conhecido. Para ele, o oceano é vasto, mas finito, delimitado pelos limites de sua canoa. Mas um dia, um navio branco aparece no horizonte. No início, é um ponto distante, mas gradualmente se torna maior, uma presença estranha invadindo seu universo. Ele reage com medo, jogando pedras e paus, espantando o intruso. No entanto, se tivesse parado para refletir, poderia ter perguntado: se meu mundo termina no oceano, de onde veio esse navio? Poderia haver um mundo maior além do meu? Isso é muito semelhante à contemplação da humanidade sobre o cosmos. Durante séculos, nos perguntamos o que existe além do universo observável. Arquitas, um filósofo grego do século IV a.C., imaginou viajar até a borda do céu, apenas para estender a mão e encontrar algo além. Se não houvesse um limite, o espaço deveria ser infinito. Se houvesse um limite, o que estaria além dele? A questão parecia impossível de responder. Mais tarde, no século XVI, Giordano Bruno argumentou que o espaço não tinha limites e estava cheio de estrelas e mundos infinitos, uma ideia que levou à sua execução pela Igreja. Mesmo em séculos posteriores, filósofos como Thomas Hobbes adotaram uma postura mais pragmática: se não podemos medir o infinito, por que especular sobre sua existência? No entanto, a especulação persiste. Os cosmólogos de hoje estão equipados com um poder de observação sem precedentes. Os telescópios Hubble e James Webb revelam galáxias dos confins do tempo cósmico. Medimos a expansão do universo através da luz deslocada para o vermelho e detectamos o fundo cósmico de micro-ondas, um vestígio da infância do universo. Mas à medida que nossas ferramentas de observação melhoram, encontramos um novo tipo de limite, não um físico, mas um temporal. A luz viaja a uma velocidade finita, aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Isso significa que, quando observamos galáxias distantes, estamos olhando para o passado. Podemos ver galáxias como eram há 1 bilhão de anos, há 5 bilhões de anos, até mesmo há 10 bilhões de anos. No entanto, além de certo ponto, cerca de 13,4 bilhões de anos atrás, não há mais galáxias para observar. Não porque elas não existam, mas porque houve um tempo em que as galáxias ainda não haviam se formado. O universo observável, então, não é limitado por uma borda física, mas pelo próprio tempo. Quanto mais longe olhamos, mais nos aproximamos do início do universo. No entanto,
Paradoxalmente, a borda do nosso universo observável não parece uma borda de fato. Devido à expansão do espaço, aquelas primeiras galáxias cuja luz levou 13,8 bilhões de anos para nos alcançar agora estão a incríveis 46 bilhões de anos-luz de distância. O universo tem se expandido durante todo esse tempo, esticando a própria estrutura do espaço. Isso significa que o universo observável é uma esfera com um raio de aproximadamente 46 bilhões de anos-luz, mas isso não implica que o universo como um todo seja finito. Então, o universo é infinito? A resposta continua sendo evasiva. Existem 3 cenários possíveis para a forma do universo. Ele pode ser fechado como uma esfera, finito, mas sem bordas, pode ser aberto, como uma sela de cavalo, estendendo-se infinitamente, ou pode ser plano, estendendo-se infinitamente em todas as direções. Os dados observacionais sugerem fortemente que o universo é geometricamente plano, o que implica um cosmos infinito. No entanto, essa conclusão é baseada no que podemos observar nossa região local do espaço. Se o universo for curvado em uma escala além do que podemos ver, ele ainda pode ser finito, mas vastamente maior do que nossa porção observável. A teoria da inflação cósmica, que descreve uma rápida expansão do espaço nos primeiros instantes do universo, adiciona outra camada de complexidade. A inflação sugere que nosso universo observável é apenas um pequeno fragmento dentro de um multiverso muito maior. Se a inflação ocorreu de maneira infinita, pode haver um número infinito de universos observáveis, cada um com suas próprias propriedades, constantes e leis físicas. Essa ideia muda a pergunta, e em vez de questionarmos se nosso universo é infinito, talvez devêssemos perguntar se o multiverso é infinito. À medida que exploramos esses mistérios, nosso entendimento continua incompleto. Assim como o homem da ilha Sentinel do Norte percebia sua ilha como um mundo inteiro, podemos estar limitados por nossas próprias capacidades de observação. Além do horizonte cósmico, o universo ou o multiverso pode se estender infinitamente, ou pode se curvar sobre si mesmo de maneiras que ainda não conseguimos perceber. A questão do infinito não é apenas um desafio científico, é também um dilema filosófico. Se o universo for infinito, isso significa que existe, em algum lugar, cada versão possível da realidade? Existem cópias infinitas de você, lendo estas palavras em infinitas variações deste mesmo momento? Essas ideias, por mais inquietantes que sejam, são a consequência natural de contemplar um cosmos sem limites. Como aqueles que vieram antes de nós, resta nos questionar. Mas, ao contrário deles, temos ferramentas, matemática e observações que nos permitem expandir os limites do nosso conhecimento. Seja o universo infinito ou não, nossa busca pela compreensão é, por si só, ilimitada. E talvez, em nossa incansável busca pelo infinito, estejamos tocando algo ainda maior do que o próprio infinito, que é a infinita capacidade da curiosidade humana. O cosmos se estende diante de nós em todas as direções, uma vastidão inimaginável de galáxias, estrelas e poeira cósmica. No entanto, apesar de sua grandiosidade, não há nada na estrutura observável do universo que sugira uma borda ou uma barreira invisível delimitando as galáxias que vemos. Embora seja improvável que o universo tenha começado em um estado de equilíbrio perfeito, a homogeneidade em grande escala do espaço sugere uma distribuição quase uniforme da matéria e da energia. O espaço parece se expandir de maneira uniforme em toda parte, reforçando a ideia de que o universo não tem um centro. Em escalas maiores que 230 milhões de anos-luz, o universo observável mantém uma notável consistência. Não há regiões significativamente mais quentes ou mais densas que outras. Os cientistas confirmaram isso por meio da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, um brilho residual da infância do universo, apenas 300 mil anos após o Big Bang. Essa imagem de bebê do cosmos revela apenas as variações mais sutis diferenças de apenas algumas partes em 100 mil. Essa extraordinária uniformidade é uma das evidências mais fortes que sustentam a teoria da inflação cósmica. A inflação propõe que, na primeira fração de segundo após o Big Bang, o universo passou por uma expansão exponencial, dobrando de tamanho aproximadamente 80 vezes. Isso teria suavizado as irregularidades, deixando para trás a estrutura homogênea e uniforme que vemos hoje.
No entanto, se a inflação ocorreu como é teorizado, isso implica que o universo se estende muito além do que podemos observar, talvez até um ponto que, para todos os efeitos práticos, seja infinito. Thomas Hobbes argumentou certa vez que especular sobre um universo infinito era inútil. Se não podemos medi-lo nem testar sua existência, não há razão para nos preocuparmos com o que está além do nosso horizonte cósmico. Mesmo com a tecnologia moderna, continuamos limitados pela velocidade da luz, incapazes de acessar regiões do cosmos além do nosso limite observável. Mas, embora nossa capacidade de explorar diretamente o desconhecido seja restrita, nossa imaginação não tem limites, e a especulação, por mais infundada que seja, sempre foi uma parte essencial da descoberta científica. Mesmo hoje, muitos cosmólogos lutam com a ideia de um universo infinito. Os esforços continuam para identificar mecanismos que possam impor limites naturais à expansão cósmica. Mas como o universo pode ser finito sem uma borda? Se o espaço tem limites, não deveria haver algo além desses limites. Uma possível resposta reside na própria geometria. Imagine um membro da tribo sentinelense partindo em sua canoa pelo oceano. De sua perspectiva, o oceano parece infinito. Ele poderia navegar por anos sem encontrar uma borda. Mas, na realidade, se viajasse longe o suficiente, acabaria voltando ao ponto de partida. A superfície da Terra é finita, mas não tem fronteiras porque é curva. Os cosmólogos propõem que o espaço pode se comportar de maneira semelhante, embora em 3 dimensões em vez de 2. Se o universo possuir curvatura positiva, como uma esfera, viajar indefinidamente em qualquer direção eventualmente levaria um observador de volta ao ponto de partida. Se tiver curvatura negativa, como uma sela de cavalo, as linhas paralelas divergiriam infinitamente. Se for plano, essas linhas permanecerão paralelas para sempre. A natureza dessa curvatura determina se o universo é, em última análise, finito ou infinito. Na década de 1930, Edwin Hubble tentou inferir a forma do universo contando galáxias ao longo de uma linha de visão e observando como sua densidade mudava com a distância. A ideia era simples, que em um universo curvo, o número de galáxias deveria aumentar ou diminuir a certas taxas, dependendo do tipo de curvatura presente. No entanto, o universo não é estático, as galáxias evoluem com o tempo, tornando as medições diretas mais complicadas. Eram necessárias técnicas mais sofisticadas. Com a explosão de dados cosmológicos nas últimas décadas, os astrônomos desenvolveram novos métodos para explorar a geometria do cosmos. Uma dessas técnicas envolve em velas padrão supernovas altamente luminosas cuja luminosidade intrínseca é bem compreendida. Medindo como sua luz enfraquece com a distância, podemos estimar a forma do espaço. Outro método envolve em réguas padrão padrões impressos na radiação cósmica de fundo por ondas sonoras do universo primitivo. Esses métodos, combinados com instrumentos de alta precisão, como a sonda de anisotropia de micro-ondas Wilkinson, permitiram aos astrônomos medir o conteúdo total de massa e energia do universo. O mais importante é que essas medições revelaram um resultado inquietante. Apesar dos extensos esforços para detectar a curvatura cósmica, o universo parece ser plano, pelo menos dentro dos limites da nossa precisão observacional. Se o universo tivesse curvatura positiva, a luz de galáxias distantes se curvaria sutilmente, alterando nossas medições. Se tivesse curvatura negativa, a luz divergiria de maneiras previsíveis. Mas, até onde podemos determinar, o espaço se estende em todas as direções sem uma variação significativa, assemelhando-se a um plano infinito e plano. Então, isso significa que o universo é infinito? Não necessariamente. Assim como o oceano parece plano de um ponto de vista baixo, mas é curvo em escala planetária, o universo também pode ter curvatura além do que podemos observar. Os instrumentos atuais podem medir a curvatura cósmica com uma precisão de 1 parte em 400, um nível extraordinário de exatidão, mas não absoluto. Se a curvatura existir, nossa incapacidade de detectá-la significa que o universo deve ter pelo menos 37 trilhões de anos-luz de diâmetro. Esse limite inferior é imensamente maior do que nossa bolha observável, que abrange apenas 92 bilhões de anos-luz. E, no entanto,
Mesmo esse limite inferior não exclui a possibilidade do infinito. A verdadeira extensão do universo pode ser muito maior, potencialmente além de qualquer medição concebível. Se o universo for infinito, conteria um número infinito de galáxias, planetas e talvez até cópias idênticas de nós mesmos, existindo em algum lugar na vastidão do espaço. Em última análise, a questão permanece sem resposta. A ciência pode nunca ser capaz de confirmar se o cosmos é verdadeiramente infinito ou simplesmente imensamente grande além do nosso alcance observacional. Mas mesmo dentro da nossa visão limitada do universo, a vastidão que podemos ver já desafia os limites da compreensão humana. Se houver mais além, talvez nunca saibamos com certeza, mas a busca por esse conhecimento continua, impulsionada pela mesma curiosidade que nos levou a fazer essas perguntas desde o princípio. Vivendo em um universo infinito, uma investigação científica e filosófica. Em 15 de agosto de 1977, ocorreu um evento que ainda ecoa nos anais da astronomia e da astrobiologia. Um astrônomo voluntário da Universidade Estadual de Ohio, Jerry Ema, revisava meticulosamente páginas de dados registrados pelo radiotelescópio Big Ear. Naquela época, antes da onipresença do processamento avançado por computadores, os sinais do telescópio eram registrados manualmente, com a intensidade do sinal codificada numericamente de 0 a 9, em seguida, continuando com letras de A a Z para detecções mais fortes. Em meio ao ruído cósmico habitual, Ema encontrou algo extraordinário, uma sequência como nunca antes havia sido observada, 6,5. Essa notação representava um pico distinto e poderoso no ruído de rádio, superando qualquer sinal detectado anteriormente. Ao perceber a importância de sua descoberta, Ema rapidamente circulou a sequência e escreveu uma única palavra ao lado dela, UAU. Desde então, esse surto anômalo de ondas de rádio foi imortalizado como o sinal UAU. Naquela época, o Big Ear estava envolvido em uma busca ambiciosa, como parte do crescente campo da busca por inteligência extraterrestre. Os cientistas tinham poucas certezas sobre como seria uma transmissão extraterrestre, mas sabiam que qualquer mensagem interestelar autêntica provavelmente exibiria um padrão estrutural inconfundível, exatamente o que parecia ser o sinal UAU. No entanto, apesar de décadas de escrutínio, o sinal continua sendo um enigma. Foi poderoso, único e nunca se repetiu. Parecia vir do espaço profundo, mas nenhum corpo celeste conhecido ou fenômeno astrofísico pôde ser definitivamente vinculado a ele. Foi um acidente cósmico ou poderia ter sido nosso primeiro e único sussurro detectado de uma civilização alienígena? Embora a maioria dos cientistas se incline para uma explicação natural, a origem do sinal continua desconhecida. No entanto, a pergunta mais profunda persiste: que em um universo infinito, é realmente possível que estejamos sozinhos? O cosmos sem limites e a certeza da vida extraterrestre. O conceito de um universo infinito tem implicações profundas. Se o cosmos se estende sem fim, então a vida além da Terra não é simplesmente provável, mas inevitável. Isso não significa que civilizações alienígenas devam existir dentro do nosso horizonte observável, mas sim que, na vastidão de tudo que existe, toda forma concebível de vida deve, por necessidade, surgir em algum lugar. Desde as formas mais simples de vida microbiana até civilizações capazes de explorar a energia de galáxias inteiras, o universo infinito garante a realidade de sua existência. No entanto, como enquadramos essa afirmação dentro de uma estrutura científica rigorosa? O físico teórico Shanker propõe 4 possibilidades fundamentais sobre a natureza do nosso universo. Finito em espaço e tempo. Infinito em extensão espacial, mas finito em duração temporal. Finito em espaço, mas infinito em tempo. Infinito em espaço e tempo. Cada cenário traz suas próprias consequências filosóficas e científicas. Se o universo for finito tanto em espaço quanto em tempo, então o número de mundos habitáveis estará estritamente limitado, e a existência de vida extraterrestre será uma questão em aberto, dependente das probabilidades específicas que regem a biogênese. No entanto, se o cosmos for infinito de alguma forma, seja em espaço, em tempo ou em ambos, então a própria natureza da probabilidade dita que a vida não apenas deve existir, mas também deve se repetir infinitamente ao longo do vazio.
o infinito e a repetição da existência. Consideremos um universo que seja infinito em extensão espacial, mas finito em tempo. Dentro de tal construção, haveria regiões ilimitadas de vazio, mas também domínios infinitos de estrutura. Essa dualidade se alinha com os princípios matemáticos do infinito, de forma semelhante à existência tanto de números pares infinitos quanto de números naturais infinitos. Se aceitarmos que o cosmos contém permutações inesgotáveis de matéria, então a conclusão inevitável é que há ocorrências infinitas de planetas, estrelas, galáxias e até mesmo civilizações inteligentes. Nesse contexto, a própria noção de singularidade se dissolve. Cada disposição de átomos que compõe nosso mundo, incluindo nossos próprios corpos e mentes, se refletiria um número infinito de vezes em outros lugares. Em algum recanto do universo, devem existir cópias exatas da Terra, cada uma habitada por seres idênticos contemplando sua existência da mesma forma que nós. Mais inquietante ainda, também devem existir pequenas variações, planetas semelhantes à Terra onde a história se desenrolou com pequenas diferenças, onde versões alternativas de nós mesmos levam vidas diferentes e onde o sinal UAU não foi apenas uma anomalia passageira, mas o início de um diálogo interestelar. Max Tegmark, um renomado cosmólogo, tentou quantificar a distância até o doppelganger cósmico mais próximo. Ele estima que uma cópia idêntica de você até a última flutuação quântica poderia existir a aproximadamente 10,8 metros de distância. Essa distância impressionante está além da compreensão humana, mas ainda é minúscula em comparação com a vastidão do infinito. Estranhezas quânticas e o surgimento do inimaginável. Se estendermos nossa consideração para um universo que é infinito no tempo, as implicações se tornam ainda mais bizarras. Em um cosmos infinitamente antigo, não apenas cada evento físico se repetiria um número infinito de vezes, mas até mesmo os acontecimentos mais improváveis se tornariam inevitáveis. A mecânica quântica dita que as partículas subatômicas surgem e desaparecem continuamente devido às flutuações do vácuo. Embora o surgimento espontâneo de algo tão complexo quanto uma estrela ou um planeta a partir do nada seja extremamente improvável, dado um tempo infinito, tais eventos eventualmente aconteceriam repetidamente. Essa ideia leva a um dos experimentos mentais mais estranhos da cosmologia, o paradoxo do cérebro de Boltzmann. Nomeado em homenagem ao físico do século XIX Ludwig Boltzmann, esse conceito propõe que, se as flutuações quânticas persistirem indefinidamente, então não apenas objetos físicos podem se materializar aleatoriamente, mas também mentes conscientes completas. Em um universo de duração eterna, cérebros humanos isolados com memórias artificiais, experiências sensoriais e autoconsciência poderiam surgir espontaneamente do vácuo, experimentando o que parece ser uma realidade completa e coerente antes de inevitavelmente se dissolverem no caos. A consequência inquietante disso é que, estatisticamente, deveria haver muito mais cérebros de Boltzmann do que seres biológicos, sugerindo que nossa própria percepção da existência poderia ser uma ilusão. O paradoxo final, e somos reais. Se levamos essas possibilidades a sério, surge a questão, e nossos pensamentos, memórias e experiências estão realmente ligados a um universo coerente e estruturado, ou somos consciências efêmeras criadas pelo caos aleatório das flutuações quânticas? Embora tal ideia pareça absurda, ela decorre logicamente dos princípios de um universo infinito e eterno. No entanto, mesmo dentro desse cenário inquietante, há uma verdade inabalável. Se somos entidades biológicas vivendo em um planeta que orbita uma estrela, ou manifestações fugazes de um cosmos probabilístico, nossas experiências são reais para nós. E em um universo infinito, onde toda possibilidade deve eventualmente se realizar, o simples ato de contemplar a existência é, por si só, uma parte fundamental da equação cósmica. Portanto, independentemente de assinar o UAU ter sido ou não uma transmissão alienígena genuína, a natureza infinita do cosmos garante que, em algum lugar, tais sinais devem existir. Em um universo sem limites, a vida não é apenas uma possibilidade, mas uma certeza. E assim, enquanto olhamos para o abismo do infinito, podemos encontrar conforto no conhecimento de que, em algum setor distante do espaço-tempo, seres inteligentes estão olhando de volta.
Antônio Padilla sugere que o universo poderia eventualmente alcançar seu tempo de recorrência de Poincaré um período de bilhões de anos no futuro. Essa escala de tempo incompreensivelmente longa marca o momento estatístico em que todas as partículas dentro de um sistema finito, por pura probabilidade, retornariam à sua configuração original, iniciando um ciclo cósmico de repetição. Esse conceito, baseado na mecânica estatística, sugere que, mesmo dentro de um universo finito, a eternidade se manifesta por meio da recorrência, levantando profundas implicações para a natureza do tempo e da existência. No entanto, quando expandimos nossa contemplação além de um cosmos finito para o infinito, nos deparamos com um conjunto completamente diferente de desafios. Um universo infinito, por definição, abrange possibilidades ilimitadas, cada uma ocorrendo não apenas uma vez, mas um número infinito de vezes. Isso leva diretamente ao problema da medida, uma questão que desafia nossa capacidade de atribuir probabilidades significativas aos eventos em um cosmos sem limites. Se cada evento, por mais improvável que seja, ocorre infinitamente, como diferenciamos entre o provável e o improvável? Em um cenário assim, nossa abordagem clássica de probabilidade colapsa, pois nenhuma medida finita pode descrever adequadamente uma realidade infinita. As implicações disso são profundas. Ao tentar extrapolar a partir do universo observável uma entidade que, na melhor das hipóteses, é uma fração infinitesimal do todo, nos deparamos com um impasse epistemológico. A natureza do infinito faz com que qualquer fração finita dele seja, de fato, zero. Essa constatação nos obriga a reconsiderar a confiabilidade de nossas observações empíricas e modelos teóricos. Se nosso cosmos observável constitui exatamente 0% da totalidade da existência, até que ponto nossas conclusões científicas podem ter validade universal? Este dilema vai além da matemática ou da física, que atinge o próprio cerne da cosmologia. Se não podemos atribuir probabilidades de maneira significativa, se não podemos afirmar leis que se estendam além do nosso diminuto domínio de observação, podemos realmente dizer que entendemos o universo? Nossas teorias sobre o Big Bang, a evolução do cosmos e até mesmo as leis fundamentais da física podem ser aplicáveis apenas dentro dos estreitos limites de nossa realidade perceptível. Além disso, podem ser pouco mais do que aproximações úteis, mas, em última instância, insuficientes diante do desconhecido infinito. Isso nos leva a um confronto existencial inquietante, mas necessário. Os gregos, temendo as implicações do infinito, tentaram evitar os paradoxos que ele introduzia. Mais de 2 milênios depois, apesar do desenvolvimento da matemática transfinita e dos modelos cosmológicos avançados, ainda enfrentamos os mesmos dilemas fundamentais. Embora tenhamos refinado nossa capacidade de descrever aspectos do infinito, não estamos mais perto de compreender sua verdadeira natureza. Em muitos aspectos, o infinito continua sendo um abismo conceitual, uma entidade que desafia a cognição humana e questiona o próprio arcabouço pelo qual entendemos a existência. Mas mesmo isso é apenas o começo. Se o universo infinito existe, ele é apenas uma manifestação da ideia do infinito dentro das teorias cosmológicas. Existem infinitos ainda mais profundos e talvez mais perturbadores nos limites do nosso conhecimento, que aqueles que residem no tecido quântico da realidade, nas singularidades dos buracos negros e nos próprios fundamentos da matemática. Esses infinitos não são apenas construções abstratas, mas estão entrelaçados na estrutura da existência, moldando tanto o que conhecemos quanto o incognoscível. Enfrentá-los é enfrentar os limites da compreensão humana e, talvez, vislumbrar os contornos de uma realidade que se estende muito além do nosso alcance. O matemático polonês Benoit Mandelbrot ficou fascinado pela aparente desordem tanto do mundo natural quanto do criado pelo homem. Ele buscou descobrir padrões subjacentes em tudo, desde as flutuações do mercado financeiro até os contornos irregulares das linhas costeiras. Em 1958, sua trajetória o levou ao estado de Nova York, onde se juntou ao centro de pesquisa da IBM em Yorkton Heights, uma instituição dedicada ao avanço tanto do hardware de computadores quanto das teorias matemáticas que sustentavam a tecnologia computacional. Nos 35 anos seguintes, Mandelbrot não se concentrou em melhorar os computadores em si, mas em demonstrar como eles poderiam revolucionar o estudo da matemática.
Em 1980, Mandelbrot foi um dos primeiros a usar gráficos computacionais para visualizar estruturas que teriam sido quase impossíveis de compreender com ferramentas matemáticas tradicionais. Por meio de equações relativamente simples, ele revelou uma forma de geometria surpreendentemente intrincada, que chamou de fractal, derivado do latim para fragmentado ou inquebrado. Os fractais são caracterizados pela autossimilaridade em todas as escalas, não importa o quanto se amplia ou reduza, a estrutura mantém sua complexidade. Diferentemente das formas geométricas convencionais, os fractais nunca se resolvem em formas simples, revelando um detalhe infinito em cada nível de ampliação. O conjunto de Mandelbrot, gerado por computador, forneceu uma ilustração vívida desse fenômeno. Mas, mais significativamente, ele demonstrou que a geometria fractal está embutida no mundo natural. Padrões autorreplicantes aparecem nas folhas de samambaias, no crescimento fractal do brócolis romanesco e até mesmo na distribuição em larga escala das galáxias. Isso levou a uma questão profunda: será que o próprio universo é fractal? As observações mostraram que, nas maiores escalas dentro do nosso universo observável, a homogeneidade domina. No entanto, permanece aberta a possibilidade de que, em escalas ainda maiores e inobserváveis, possam persistir estruturas fractais. A aurora de uma nova era, o teste Trinity e o nascimento da física moderna. O que reside nas menores unidades de construção do universo? As menores partículas podem conter o poder de remodelar a história e redefinir o próprio tecido da civilização? Essas questões, antes domínio de filósofos e pensadores especulativos, ganharam uma clareza aterrorizante nas horas que precederam o amanhecer de 16 de julho de 1945, quando a ciência desbloqueou um dos segredos mais devastadores da natureza. Na extensão árida de um deserto no Novo México, a primeira luz do amanhecer lutava para se erguer acima do horizonte. 30 minutos antes do nascer do sol, as estrelas já haviam cedido a um tom azul sem sombras que preenchia o chão do deserto. A quietude era enganosa, esse pedaço de terra discreto havia sido meticulosamente preparado para um momento singular na história. Sozinha na base das montanhas oscura, uma torre de aço de 30 metros erguia-se com uma carga ameaçadora em seu ápice. Ao seu redor, a intervalos precisos de 9 quilômetros, 3 abrigos parcialmente enterrados abrigavam uma mistura de soldados e cientistas aguardando a culminação de anos de pesquisa inovadora e, ao mesmo tempo, aterrorizante. O ar crepitava com expectativa enquanto uma voz no sistema de som público iniciava a contagem regressiva. Deitados no chão com os pés voltados para a torre distante, os observadores não podiam ver o dispositivo em si. Mas eles logo testemunhariam seu poder inimaginável. Às 5h30, precisamente, o silêncio foi rompido por uma explosão de abalar a terra. A torre de aço evaporou, o chão do deserto derreteu em vidro verde e a luz fraca do amanhecer foi instantaneamente superada por um brilho escaldante que transformou a noite em dia. Este foi o teste Trinity, a primeira detonação em escala real de uma bomba nuclear. Ele marcou o início de uma nova era na história humana, uma que moldaria a geopolítica, a descoberta científica e a percepção da humanidade sobre seu lugar no universo. Os eventos que levaram ao Trinity começaram décadas antes, em uma época em que o átomo era apenas uma curiosidade teórica. Durante séculos, filósofos e cientistas primitivos debateram se a matéria poderia ser infinitamente dividida ou se existiam unidades fundamentais e indivisíveis. No início do século XX, experimentos revelaram que os átomos não eram os blocos de construção finais da matéria. Em vez disso, eles continham constituintes ainda menores, núcleos cercados por elétrons. A descoberta do núcleo abriu as portas para uma nova compreensão de energia e matéria. Em 1938, os químicos alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann, juntamente com os físicos Lise Meitner e Otto Frisch, descobriram a fissão nuclear e a divisão de um núcleo atômico em fragmentos menores, acompanhada por uma liberação impressionante de energia. Esta revelação coincidiu com o início da Segunda Guerra Mundial, e as implicações de aproveitar tal poder tornaram-se imediatamente aparentes. Albert Einstein, junto com o físico Leo Szilard, escreveu uma carta ao presidente Franklin D. Roosevelt, alertando que a Alemanha nazista poderia desenvolver uma nova arma poderosa baseada na fissão nuclear. Esta carta impulsionou os Estados Unidos a iniciar o Projeto Manhattan,
um esforço sem precedentes para aproveitar a energia atômica para fins militares. O dispositivo testado no Trinity, apelidado de El-Gadget, era uma bomba de implosão baseada em plutônio. Seu design dependia de explosivos moldados com precisão para comprimir um núcleo subcrítico de plutônio em um estado supercrítico. Esta compressão desencadeou uma reação em cadeia, liberando energia equivalente a 21.000 toneladas de TNT em uma fração de segundo. O resultado foi tanto um triunfo da engenhosidade humana quanto uma demonstração assustadora do potencial destrutivo da ciência nuclear. A explosão não apenas vaporizou a torre de aço, mas também deixou uma cratera no local, cujo chão foi transformado em uma camada de material vítreo verde, posteriormente chamado de trinitite. Acima do deserto, uma enorme bola de fogo subiu, formando a agora icônica nuvem em forma de cogumelo, um símbolo sombrio da era nuclear. Se não fosse pelas exigências da Segunda Guerra Mundial, a ciência nuclear poderia ter seguido um caminho mais lento e medido. Antes da guerra, a exploração do átomo era uma busca de nicho, limitada a pequenos avanços e descobertas incrementais. As pressões do tempo de guerra, no entanto, aceleraram essa pesquisa, transformando a ciência atômica em um pilar da física moderna. O sucesso do teste Trinity marcou um ponto de virada, não apenas na história militar, mas também na compreensão humana do universo. Os mesmos princípios que liberaram o poder da bomba inspiraram uma investigação mais profunda sobre a natureza da matéria e da energia. O átomo deixou de ser apenas uma partícula fundamental, tornou-se um portal para um mundo oculto de campos, forças e partículas, onde as regras da física clássica deram lugar às leis estranhas e contraintuitivas da mecânica quântica. Quando o brilho de Trinity se apagou, ele deixou mais do que uma marca no chão do deserto, ele desencadeou uma revolução científica. Quais são os verdadeiros blocos de construção do universo? Como a energia molda a matéria em seu nível mais fundamental? Essas perguntas impulsionaram os cientistas mais profundamente no reino quântico e mais longe no tempo, buscando desvendar os mistérios da própria criação. A descoberta da fissão nuclear foi apenas o começo. A jornada para compreender a matéria levou à exploração de partículas subatômicas, ao desenvolvimento da teoria quântica de campos e à percepção de que nosso universo opera em um tecido entrelaçado de partículas e ondas, probabilidades e incertezas. Essa busca pelo entendimento culminou na descoberta do bóson de Higgs em 2012, uma partícula prevista décadas antes, mas apenas recentemente observada, um testemunho da curiosidade e determinação incansáveis da humanidade. Trinity também levantou profundas questões filosóficas. No nível mais fundamental, o que é a realidade? Os princípios da mecânica quântica sugerem que as partículas existem em estados de probabilidade até serem observadas, desafiando nossas noções clássicas de objetividade e permanência. O universo que percebemos é um reflexo de verdades mais profundas e ocultas. Ou é um fenômeno emergente, moldado por forças e dimensões além da nossa compreensão? O legado do teste Trinity é tanto inspirador quanto sóbrio. Ele marcou o momento em que a humanidade exerceu o poder de alterar o tecido da realidade, para melhor ou para pior. O conhecimento que trouxe impulsionou avanços em energia, medicina e ciência dos materiais, ao mesmo tempo em que destacou as responsabilidades éticas que acompanham tal poder. A jornada para entender o universo continua. Da divisão do átomo à descoberta do bóson de Higgs, cada avanço nos aproxima de responder à pergunta antiga, de que tudo é feito? E, talvez mais profundamente, o que significa realmente entender o cosmos? À medida que continuamos a explorar, devemos lembrar as lições de Trinity, e a busca pelo conhecimento é uma espada de dois gumes, capaz de grande bem e de danos inimagináveis. Cabe a nós usá-la sabiamente, garantindo que o legado de nossas descobertas sirva não apenas à ciência, mas à humanidade como um todo. Dividindo o átomo, uma jornada pela ciência e filosofia. As origens dessas investigações remontam aos filósofos indianos antigos do século VIII a.C. Eles propuseram uma ideia radical, e nada do que percebemos é realmente real. Sua filosofia extremista e reducionista desmontava o mundo em seus componentes fundamentais. Um carro, por exemplo, poderia ser reduzido a rodas, eixos e um jugo. Cada um desses, por sua vez, poderia ser ainda mais dissecado em partes menores,
até que nada restasse além de pequenos pontos indistinguíveis. O que, então, são os objetos de nossa experiência? São eles apenas montagens desses pontos, organizados para dar a ilusão de substância? Esse enigma existencial ressurgiu séculos depois entre os filósofos gregos antigos. Demócrito e Leucipo, refletindo sobre o mesmo problema, concluíram que tudo poderia ser dividido repetidamente até que uma unidade última e indivisível fosse alcançada. Eles nomearam essas unidades fundamentais de átomos, que significa a não curtável. Esse conceito profundo lançou as bases para uma jornada científica que duraria mais de 2 milênios. A transição da especulação filosófica para a investigação científica começou de fato no século XIX. John Dalton, um químico inglês, sintetizou filosofias antigas com observações científicas contemporâneas para formular uma teoria revolucionária. O trabalho de Dalton girava em torno da análise de compostos químicos. Cada composto, ele observou, comportava-se de maneiras únicas e previsíveis. O metano, por exemplo, consistia em átomos de carbono e hidrogênio, enquanto o óxido nitroso continha átomos de nitrogênio e oxigênio. Dalton postulou que esses compostos eram construídos a partir de blocos fundamentais indivisíveis, ou átomos, específicos para cada elemento. A teoria de Dalton introduziu o conceito científico do átomo, alinhando-se com a noção antiga de átomos. No entanto, à medida que o século XIX avançava, surgiram evidências que desafiavam a ideia de indivisibilidade. Os átomos, ao que parecia, abrigavam segredos muito mais complexos do que Dalton ou os antigos poderiam imaginar. No final dos anos 1800, experimentos investigando a natureza da carga elétrica revelaram um novo tipo de partícula. J. J. Thomson, um físico inglês, identificou o elétron em 1897, uma partícula com carga negativa capaz de se mover independentemente dos átomos. Essa descoberta levantou questões profundas. Se os elétrons faziam parte da matéria atômica, como os átomos poderiam permanecer indivisíveis? Ernest Rutherford forneceu uma peça crítica do quebra-cabeça. Em seu famoso experimento com folha de ouro, Rutherford bombardeou uma fina folha de ouro com partículas radioativas. Para sua surpresa, algumas partículas ricochetearam, enquanto outras passaram diretamente. Isso levou a propor um modelo atômico revolucionário. Os átomos consistem em um núcleo denso e positivamente carregado, rodeado por elétrons em órbita. Rutherford identificou prótons dentro do núcleo como portadores de carga positiva, estabelecendo o átomo como uma estrutura composta. Enquanto o modelo de Rutherford explicava muito, deixou uma inconsistência evidente, que a massa de certos átomos excedia a massa combinada de seus prótons e elétrons. James Chadwick resolveu esse mistério em 1932 ao descobrir o nêutron, uma partícula neutra residindo dentro do núcleo. O trabalho de Chadwick rendeu um prêmio Nobel e aprofundou nossa compreensão da estrutura atômica. Com prótons, nêutrons e elétrons identificados, a indivisibilidade do átomo foi decisivamente refutada. A descoberta do nêutron catalisou uma nova era na pesquisa atômica. Cientistas bombardearam núcleos atômicos com nêutrons, alterando sua composição e ocasionalmente dividindo-os. Em 1938, a física austríaca Lise Meitner, em colaboração com Otto Hahn e Fritz Strassmann, identificou esse processo como fissão nuclear. Um único nêutron poderia dividir um átomo de urânio em núcleos menores, liberando uma imensa quantidade de energia. Os insights de Meitner foram revolucionários. Ela nomeou o fenômeno de fissão, traçando uma analogia com a divisão celular na biologia. No entanto, suas contribuições fundamentais foram ofuscadas pelo sexismo e pelo antissemitismo, deixando Hahn como o único reconhecido no Prêmio Nobel de 1944. As implicações práticas da fissão foram profundas e aterrorizantes. Os cientistas perceberam rapidamente que uma reação em cadeia de divisões atômicas poderia liberar um poder destrutivo sem precedentes. Essa realização culminou no desenvolvimento da bomba atômica, marcando um ponto de virada na história da humanidade. A detonação sobre Hiroshima em 1945 ressaltou a natureza ambivalente da descoberta científica, o potencial tanto para um progresso imenso quanto para uma destruição incomparável.
Com o átomo dividido, a busca por partículas fundamentais se intensificou. Prótons e nêutrons, anteriormente considerados indivisíveis, revelaram-se compostos por componentes menores chamados quarks. Os elétrons pertenciam a uma categoria diferente de partículas conhecidas como leptons. Essas descobertas ampliaram nossa compreensão dos blocos de construção da matéria, mas também introduziram novos mistérios. Os quarks e leptons são realmente fundamentais ou mais explorações revelarão partículas ainda menores? Os avanços do século XX na física de partículas visaram unificar nossa compreensão da matéria. O modelo padrão surgiu como uma estrutura, categorizando partículas e descrevendo suas interações. No entanto, questões significativas permaneceram sem resposta. Por exemplo, o que explica a vasta maioria da massa e da energia do universo? A descoberta da matéria escura e da energia escura sugeriu reinos além do modelo padrão, indicando que a jornada de exploração está longe de terminar. Ao investigarmos mais profundamente a estrutura do cosmos, nos encontramos retornando às questões levantadas pelos filósofos antigos. Qual é a natureza da realidade? As partículas que observamos são os constituintes finais da matéria ou são apenas etapas em uma escada infinita de descobertas? Ciência e filosofia, antes domínios distintos, convergem em sua busca compartilhada por essas verdades profundas. A divisão do átomo representa tanto um triunfo da engenhosidade humana quanto uma lição de cautela. Destaca nossa capacidade de desvendar os segredos mais profundos da natureza e a responsabilidade que acompanha tal conhecimento. Enquanto nos apoiamos nos ombros de gigantes, de Demócrito a Meitner, somos lembrados do potencial ilimitado da curiosidade humana e do imperativo ético de usar nossas descobertas com sabedoria. A história do átomo está longe de estar completa. É um testemunho da busca incessante por compreender nosso universo, uma jornada que continua a inspirar, desafiar e transformar a humanidade. Quanto mais fundo vamos, e a história dos quarks e do zoológico de partículas. O que está abaixo da superfície da matéria? Poderia existir algo menor, algo mais fundamental do que os átomos que antes acreditávamos ser os blocos de construção indivisíveis do universo? E, se sim, até onde vai esse buraco de coelho? Essas perguntas têm impulsionado a imaginação científica por décadas, ampliando os limites de nossa compreensão do cosmos e de nós mesmos. Esta história começa não com experimentos laboratoriais ou maquinários sofisticados, mas com palavras. James Joyce, o renomado escritor irlandês, buscava a imortalidade através de suas criações literárias. No entanto, mesmo em seus sonhos mais selvagens, ele não poderia ter previsto como sua obra, particularmente a Finnegan's Wake, ecoaria além do reino da literatura e no mundo da física de partículas. O romance de Joyce, famoso por sua densidade e caráter enigmático, capturou a imaginação de um jovem físico americano chamado Murray Gell-Mann, que se inspirou em suas linhas para nomear um dos constituintes mais fundamentais da matéria, o quark. Em meados do século XX, os físicos já haviam aberto o átomo, revelando seus constituintes subatômicos, prótons, nêutrons e elétrons. No entanto, os avanços na tecnologia logo descobriram uma variedade desconcertante de outras partículas, coletivamente chamadas de zoológico de partículas. Este termo capturou tanto a empolgação quanto a confusão de um campo que de repente parecia invadido por habitantes exóticos. Entre estes estavam os hadrons, partículas com massa, incluindo prótons e nêutrons, bem como seus primos mais exóticos, como pions e kaons. A proliferação de hadrons apresentou um enigma. Embora cada partícula tivesse suas próprias propriedades únicas, havia semelhanças inegáveis entre elas. Por que eram distintas, mas fundamentalmente semelhantes? Este enigma ecoava o desafio anterior de entender a tabela periódica dos elementos, que havia sido resolvido ao descobrir a estrutura atômica da matéria. Os físicos agora buscavam uma explicação unificadora semelhante para os hadrons. Na década de 1960, dois físicos trabalhando de forma independente chegaram a uma hipótese revolucionária. Murray Gell-Mann, com base no Instituto de Tecnologia da Califórnia, e George Zweig, trabalhando no CERN na Suíça, propuseram que os hadrons não eram fundamentais, afinal. Em vez disso, eram compostos por partículas ainda menores.
Gell-Mann imaginou 3 partículas subhadrônicas e, de maneira caprichosa, chamou-as de quarks, emprestando o termo de uma linha de Finnegan-Wake a 3 quarks for Mustermark. Enquanto isso, Weyl imaginou 4 desses componentes, que ele chamou de ases, inspirando-se nos naipes de um baralho de cartas. Ambos os modelos forneceram uma estrutura convincente para entender o zoológico de partículas. No entanto, essas ideias eram puramente teóricas até que evidências experimentais pudessem confirmar a existência dessas entidades subhadrônicas. O Stanford Linear Accelerator Center, estabelecido em meados da década de 1960, tornou-se o campo de provas para essas hipóteses ousadas. Com 3,2 km de comprimento, o acelerador linear de SLAC era o maior de seu tipo, capaz de acelerar elétrons a energias de 50 GeV. Ao colidir esses elétrons de alta energia com prótons e nêutrons, os físicos podiam estudar os destroços e obter insights sobre a estrutura subatômica da matéria. Em 1968, experimentos no SLAC forneceram a grande descoberta. As colisões revelaram partículas pontuais dentro dos prótons, consistentes com os quarks teóricos de Gell-Mann. Esses resultados confirmaram que os prótons, como os átomos antes deles, não eram indivisíveis. Os quarks eram reais e representavam uma nova fronteira em nossa compreensão da matéria. Com a existência dos quarks estabelecida, o próximo desafio foi determinar suas propriedades e variedades. Nas décadas seguintes, experimentos de alta energia e avanços teóricos identificaram 6 tipos distintos, ou assabores, de quarks: cima, baixo, estranho, charme, topo e fundo. Cada sabor possui características únicas, incluindo carga elétrica, massa, spin e uma propriedade curiosamente chamada de acor. O termo acora neste contexto não tem nada a ver com matizes visuais, mas descreve a maneira como os quarks interagem por meio da força nuclear forte. Essa força, mediada por partículas chamadas gluons, liga os quarks para formar hadrons. Os quarks se combinam em trios para criar baryons, como prótons e nêutrons, ou em pares para formar mesons. Essas combinações seguem regras estritas ditadas pela cromodinâmica quântica, a teoria que descreve o comportamento dos quarks e gluons. Os quarks são a base de todos os baryons e mesons, que por sua vez compõem os núcleos dos átomos. Prótons, compostos por 2 quarks cima e 1 quark baixo, possuem carga positiva. Nêutrons, compostos por 2 quarks baixos e 1 quark cima, são eletricamente neutros. Juntos, eles formam os núcleos de todos os elementos da tabela periódica, dando origem à diversidade da matéria no universo. Mas os quarks não formam apenas partículas estáveis. Em ambientes de alta energia, como os criados em aceleradores de partículas ou eventos cósmicos, os quarks também podem se combinar em partículas exóticas como baryons lambda, sigma e chi, bem como mesas efêmeros. Essas partículas geralmente existem por meras frações de segundo, mas seu estudo fornece insights inestimáveis sobre o comportamento da força nuclear forte e os primeiros momentos do universo. Os quarks não são as únicas partículas fundamentais no modelo padrão da física de partículas. Leptons representam outra categoria de partículas elementares, incluindo o familiar elétron, bem como as partículas mais pesadas muon e tau. Cada lepton também tem um neutrino associado, uma partícula quase sem massa e eletricamente neutra. Juntos, quarks e leptons formam os blocos de construção de toda a matéria conhecida. Suas interações, regidas pelas forças fundamentais da natureza, sustentam a estrutura e a dinâmica do cosmos. No entanto, o modelo padrão, apesar de seu sucesso, deixa muitas perguntas sem resposta. Por toda sua elegância, o modelo padrão não explica tudo. Por que as partículas têm massa? A descoberta do bóson de Higgs em 2012 forneceu uma resposta parcial, demonstrando como as partículas adquirem massa por meio de interações com o campo de Higgs. No entanto, as origens do próprio campo de Higgs permanecem um mistério. Além disso, o modelo padrão não explica a matéria escura e a energia escura, que juntas constituem aproximadamente 95% do conteúdo de massa-energia do universo. Tampouco fornece uma estrutura unificada para reconciliar a mecânica quântica com a relatividade geral, a teoria que descreve a gravidade.
À medida que exploramos mais profundamente a natureza da matéria, encontramos novamente as questões fundamentais que inspiraram a humanidade por séculos. Os quarks e leptons são realmente indivisíveis ou futuros experimentos descobrirão constituintes ainda menores? Existe uma única teoria elegante que pode unificar todas as forças da natureza, da força nuclear forte à gravidade? A jornada no reino subatômico já transformou nossa compreensão do universo. Ela revelou um mundo de complexidade e beleza extraordinárias, regido por regras que desafiam nossa intuição, mas que guardam a chave para compreender o cosmos. E, enquanto estamos à beira de novas descobertas, uma coisa é certa: quanto mais fundo vamos, mais há para aprender. O mistério da matéria e a caça ao bóson de Higgs. O que dá substância à matéria? Por que as partículas têm massa e como a adquiriram em primeiro lugar? Sem massa, os elétrons não se ligariam aos prótons, átomos de hidrogênio não se formariam e o universo como conhecemos seria um vazio sem vida. Essas perguntas não são apenas fundamentais para nossa compreensão da física, mas também vitais para entender a própria estrutura do cosmos. Fevereiro em Chicago é rigoroso. O vento, afiado e implacável, percorre as ruas, carregando o sopro gelado do lago Michigan e depositando neve nos cantos da cidade movimentada. No entanto, em meio ao ar gelado, a atmosfera dentro da reunião anual de 2009 da American Association for the Advancement of Science estava longe de ser fria. Cientistas se reuniram com expectativa, atraídos para uma sala de palestras onde o tema mais quente da física de partículas estava prestes a ser discutido, e a busca pelo bóson de Higgs, muitas vezes chamado de a partícula de Deus. Este não era um empreendimento científico comum. Era uma corrida, uma competição de proporções monumentais, colocando o Tevatron do Fermilab, em Illinois, contra o grande colisor de hadrons do Serra, localizado na fronteira franco-suíça. Os riscos eram imensos, pois o bóson de Higgs era a peça que faltava no modelo padrão da física de partículas, uma estrutura que descreve as forças e partículas fundamentais que moldam o universo. O LHC, uma maravilha da engenharia moderna, foi construído especificamente para essa missão a um custo impressionante de 3 bilhões de euros. No entanto, apenas um mês após sua inauguração em 2008, ocorreu um desastre. Uma explosão catastrófica danificou vários ímãs no acelerador, exigindo mais de um ano de reparos. Esse revés inesperado deu ao Fermilab uma oportunidade de ouro para liderar. Na conferência de 2009, os cientistas do Fermilab apresentaram seu progresso, cautelosamente otimistas, mas francos sobre os desafios enfrentados. A busca pelo bóson de Higgs era como procurar uma agulha em um palheiro, com a complicação adicional de que ninguém sabia exatamente como era a agulha. O bóson de Higgs não era um objetivo arbitrário, era a chave para resolver um dos mistérios mais desconcertantes da física, a origem da massa. O modelo padrão, desenvolvido ao longo da segunda metade do século XX, forneceu uma explicação elegante para as forças fundamentais da natureza. Ele descreveu 4 forças, e gravidade, eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Cada uma dessas forças atuava por meio de partículas específicas conhecidas como bósons de calibre. Por exemplo, fótons transportavam a força eletromagnética, enquanto gluons mediavam a força nuclear forte. Bósons W e Z eram responsáveis pela força fraca, e um gravitão hipotético foi teorizado para explicar a gravidade. Experimentos confirmaram a existência da maioria dessas partículas, consolidando o modelo padrão como uma estrutura robusta. No entanto, uma questão gritante permanecia, e a questão da massa. Os quarks, os blocos de construção dos prótons e nêutrons, tinham massas variáveis. O quark top, por exemplo, era 75.000 vezes mais pesado que o quark up. No entanto, as equações que regem a física de partículas sugeriam que todas as partículas deveriam ser desprovidas de massa. Essa contradição não era apenas um inconveniente teórico, tinha implicações profundas para a evolução do universo. Sem massa, a matéria nunca teria se aglutinado em estrelas, galáxias ou a própria vida. O avanço teórico veio em 1964, quando Peter Higgs e seus contemporâneos, Robert Broad e François Englert, propuseram uma solução radical. Eles sugeriram que, no início do universo, as partículas emergiram sem massa.
Logo depois, um campo, agora conhecido como campo de Higgs, permeou o cosmos. Partículas que interagiam com esse campo adquiriram massa, enquanto outras, como os fótons, permaneceram inalteradas. O bóson de Higgs, uma partícula associada a esse campo, foi teorizado como sua manifestação física. Encontrar essa partícula evasiva tornou-se um objetivo central para os físicos, pois sua descoberta confirmaria o mecanismo que dotou o universo de massa. No entanto, detectar o bóson de Higgs representava um enorme desafio. Sua natureza efêmera significava que ele decaía quase instantaneamente após ser criado em colisões de alta energia, deixando para trás um rastro de partículas que precisavam ser meticulosamente analisadas. Para gerar o bóson de Higgs, os cientistas recorreram a aceleradores de partículas, máquinas que colidiam partículas a quase a velocidade da luz. O Tevatron, orgulho do Fermilab, estava equipado para explorar uma faixa de energia específica onde o Higgs poderia aparecer. Enquanto isso, o LHC, com sua capacidade energética superior e circunferência de 27 km, foi projetado para buscar em um espectro mais amplo. Após os reparos, o LHC retomou as operações em 2010, marcando o início de um período intenso de experimentação. Prótons colidiram dentro dos enormes detectores, gerando quantidades inimagináveis de dados. Analisar esses dados exigiu um poder computacional extraordinário e a colaboração de milhares de cientistas em todo o mundo. Em 4 de julho de 2012, o CERN anunciou uma descoberta monumental. 2 dos detectores do LHC, Atlas e CMS, detectaram de forma independente uma partícula consistente com o bóson de Higgs. Os dados mostraram um sinal claro em uma energia de cerca de 125 GeV, com um nível de confiança estatística alto o suficiente para declará-lo uma descoberta. Quase 5 décadas após ser teoricamente proposto, o bóson de Higgs foi encontrado. Peter Higgs e François Englert receberam o Prêmio Nobel de Física em 2013 por suas contribuições a essa teoria revolucionária. A descoberta não apenas completou o modelo padrão, mas também marcou um triunfo da engenhosidade e perseverança humanas. O bóson de Higgs agora ocupa seu lugar ao lado das outras 60 partículas fundamentais descritas pelo modelo padrão. Estas incluem os 6 sabores de quarks, 6 leptons e vários bósons de calibre. Juntos, eles formam os blocos de construção da matéria e governam as interações que moldam o universo. No entanto, o modelo padrão, apesar de seu sucesso, não é a palavra final sobre a natureza da realidade. Ele não pode explicar a matéria escura e a energia escura, que compõem 95% do conteúdo de massa-energia do universo. Tampouco reconcilia a mecânica quântica com a relatividade geral. Além disso, o graviton, a partícula hipotética da gravidade, continua evasivo. A descoberta do bóson de Higgs não é o fim da história, mas um novo começo. Os cientistas agora buscam responder a perguntas que o modelo padrão não pode responder. Qual é a verdadeira natureza da matéria escura? Existem partículas ou forças desconhecidas que se estendem além da estrutura atual? E podemos alcançar uma teoria unificada que conecte todas as forças da natureza? Para explorar esses mistérios, os físicos estão ampliando os limites da tecnologia e da imaginação. Estão em andamento planos para aceleradores mais poderosos, como o proposto Future Circular Collider, que superará o LHC em tamanho e capacidade energética. Enquanto isso, experimentos em astrofísica e cosmologia visam lançar luz sobre a matéria escura e as origens do universo. A descoberta do bóson de Higgs é um testemunho do poder da curiosidade e colaboração humanas. Demonstra como ideias teóricas, nascidas de matemática abstrata, podem levar a descobertas tangíveis que remodelam nossa compreensão do cosmos. O campo de Higgs, uma entidade invisível, mas onipresente, serve como lembrete de que até os aspectos mais fundamentais da realidade muitas vezes estão ocultos, aguardando a descoberta por aqueles suficientemente ousados para buscá-los. À medida que continuamos a explorar os mistérios da matéria, estamos à beira de uma nova era na física. A jornada do subatômico ao cósmico está longe de terminar, e a busca para compreender os segredos mais profundos do universo promete inspirar gerações futuras. O alvorecer da matéria, uma jornada na estrutura do universo. Qual é a verdadeira natureza da realidade?
A matéria, como a percebemos, é um bloco de construção imutável do cosmos. Ou ela oculta uma verdade mais profunda e enigmática? Das maiores galáxias às menores partículas, o universo nos desafia a desvendar camada após camada, revelando uma complexidade que desafia a compreensão. E ainda assim, à medida que mergulhamos mais fundo, encontramos não apenas o mistério da matéria, mas a própria natureza da existência. Físicos, munidos de cálculos precisos, estimam o número de partículas fundamentais no universo observável. O número é impressionante, de mais de 3 vigintilhões de quarks e elétrons, 3 seguido por 80 zeros. Essas partículas constituem os prótons e nêutrons nos átomos de hidrogênio e hélio, bem como seus elétrons associados. Mesmo com uma contagem tão surpreendente, quando espalhadas pelo vasto espaço, elas somam, em média, apenas uma partícula do tamanho de um quark por metro cúbico. O universo, ao que parece, não está tanto cheio de matéria quanto é dominado pelo vazio. No entanto, por todas as partículas que podemos contar e medir, elas compõem apenas uma pequena fração do cosmos. A matéria, como a conhecemos, a substância das estrelas, planetas e seres vivos, constitui apenas 5% do universo. Os 95% restantes são um enigma, e 25% são considerados matéria escura, uma substância misteriosa que mantém as galáxias unidas, enquanto 70% são atribuídos à energia escura, a força que impulsiona a expansão acelerada do universo. Embora esses fenômenos sejam pouco compreendidos, a matéria que podemos observar conta uma história que remonta ao início dos tempos. Recuando o relógio cósmico até o início, chegamos a um momento de densidade e temperatura inimagináveis. 1 trilionésimo de segundo após o Big Bang, o universo era governado por uma única força unificada. As forças distintas que reconhecemos hoje, gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca, estavam fundidas em uma só. Partículas, como as entendemos, ainda não existiam. Em vez disso, talvez houvesse apenas um tipo de bóson, um progenitor de todas as partículas futuras. À medida que o universo se expandiu e esfriou, essa simetria foi quebrada. A força unificada se dividiu nas forças forte, fraca e eletromagnética. Gluons, fótons e bósons W e Z emergiram como os portadores dessas forças. No entanto, nessa fase, essas partículas eram desprovidas de massa, e seus comportamentos eram indistintos. Foi apenas após uma eternidade relativa, 1 trilionésimo de segundo, que o cosmos esfriou o suficiente para o campo de Higgs emergir. O campo de Higgs permeava o espaço, conferindo massa a certas partículas à medida que interagiam com ele. Quarks, leptons e bósons adquiriram propriedades distintas, preparando o palco para a formação do universo como o conhecemos. No entanto, a temperatura ainda era muito alta para que os quarks se combinassem em prótons e nêutrons. Em vez disso, eles existiam em um estado turbulento e de alta energia conhecido como plasma de quark-gluon, uma sopa cósmica primordial. Com o passar do tempo, à medida que o universo continuava a se expandir e esfriar, os quarks começaram a se ligar, formando partículas compostas como prótons e nêutrons. Esses núcleos se agruparam para formar núcleos atômicos, que eventualmente capturaram elétrons para criar átomos neutros. Hidrogênio e hélio surgiram como os primeiros elementos, e a partir desses blocos de construção, o universo começou sua transformação em um complexo mosaico de estrelas, galáxias e planetas. Enquanto essa história da evolução cósmica pinta um quadro de blocos de construção cada vez menores aninhados uns dentro dos outros, a mecânica quântica revela uma verdade mais inquietante. Nas menores escalas, partículas como quarks, leptons e bósons desafiam a compreensão clássica. Elas existem simultaneamente como partículas e ondas, descritas não por localizações precisas, mas por distribuições de probabilidade. Essa incerteza quântica significa que as partículas não podem ser fixadas no espaço e no tempo, desafiando o próprio conceito de sua existência. A teoria quântica de campos fornece uma visão ainda mais profunda. De acordo com esse quadro, as partículas não são entidades independentes, mas sim excitações em campos subjacentes. O universo é atravessado por pelo menos 24 campos quânticos distintos, cada um correspondente a uma força ou partícula fundamental. Esses campos interagem,
criando padrões de interferência que dão origem às partículas semi-estáveis que observamos. Um próton, por exemplo, não é um objeto sólido, mas uma interação dinâmica de campos de quarks e gluons, moldada pela força nuclear forte. Essa perspectiva transforma a nossa compreensão da matéria. Os objetos tangíveis que percebemos são meras manifestações de campos subjacentes. O campo de Higgs, o campo eletromagnético e outros tecem uma teia intrincada através do espaço e do tempo, cujas ondulações e interações dão origem à ilusão de solidez. Sob essa ótica, o universo não é composto de partículas discretas, mas de campos contínuos e interativos, com a matéria surgindo como um fenômeno transitório e localizado. Mesmo enquanto desvendamos a história da matéria, vastos mistérios persistem. A matéria escura e a energia escura, que dominam o cosmos, continuam fora do alcance de nossas teorias atuais. O modelo padrão da física de partículas, embora notavelmente bem-sucedido, não consegue explicar esses fenômenos. Nem tampouco esclarece a natureza da gravidade no nível quântico, deixando espaço para novos quadros que possam unificar nossa compreensão do universo. Filósofos indianos, há quase 3.000 anos, especularam que o mundo material era uma ilusão. A física moderna, em sua exploração de campos quânticos e probabilidades, ecoa essa intuição antiga. O universo, em seu nível mais fundamental, pode ser menos uma coleção de partículas e mais uma sinfonia de ondas e campos interativos, cujos picos transitórios moldam a realidade que experimentamos. À medida que continuamos a explorar a natureza da matéria, somos lembrados de que cada descoberta abre novas perguntas. A jornada na estrutura do universo está longe de terminar, e os mistérios que permanecem prometem inspirar e desafiar a humanidade por gerações vindouras. O que impulsiona a humanidade a medir o mundo em extremos? Por que somos tão fascinados pelo mais rápido, o maior, o mais poderoso? Essa obsessão por superlativos reflete nossa curiosidade incessante sobre os limites da natureza, e é por meio de tais buscas que moldamos e remodelamos o curso da história. No entanto, em nossa busca pelo máximo, também criamos algumas das forças mais destrutivas imagináveis. Um exemplo é a Tsar Bomba, um testemunho tanto da engenhosidade quanto da arrogância humanas. Mas até mesmo essa explosão colossal empalidece em comparação com as forças em ação no cosmos. Embarquemos em uma jornada das profundezas da ambição humana à escala incompreensível das catástrofes estelares, todas unidas pela força enigmática da gravidade. Em 30 de outubro de 1961, um bombardeiro Tupolev Tu-95V voou sobre Novaya Zemlya, um arquipélago no Oceano Ártico. Sua missão era sem precedentes e liberar a explosão mais poderosa criada pelo homem na história. Suspensa por paraquedas para retardar sua descida, uma bomba de 27 toneladas apelidada de Tsar Bomba caiu graciosamente em direção à Terra. O atraso foi essencial para dar tempo ao bombardeiro de escapar da catástrofe iminente. Quando a bomba detonou, liberou uma energia impressionante equivalente a 50 megatons de TNT, 3.800 vezes mais poderosa que a bomba lançada sobre Hiroshima. A nuvem em forma de cogumelo subiu 60 quilômetros no céu, e o flash foi visível a mais de 1.000 quilômetros de distância. O calor da explosão causou queimaduras de 3º grau em pessoas dentro de um raio de 100 quilômetros. Essa exibição incomparável de poder foi tanto uma declaração política quanto um lembrete sóbrio das capacidades destrutivas da humanidade. No mesmo ano, porém, o cosmos revelou um espetáculo que eclipsou até mesmo a invenção humana mais poderosa. Astrônomos observaram a morte de uma estrela em uma galáxia a 45 milhões de anos-luz de distância. Era uma supernova, um evento desencadeado quando uma estrela massiva esgota seu combustível nuclear e colapsa sob sua própria gravidade. Com seu núcleo incapaz de resistir à atração interna, a estrela implode a uma fração da velocidade da luz, causando um aumento extremo na temperatura e resultando em uma explosão que espalha material estelar por anos-luz de espaço. A energia liberada por esse único evento está além da compreensão, brilhando mais do que galáxias inteiras. No entanto, até mesmo a grandiosidade de uma supernova é ofuscada por um fenômeno ainda mais raro, e a hipernova.
Essas explosões extraordinárias ocorrem quando estrelas com mais de 30 vezes a massa do nosso Sol chegam ao fim. O núcleo da estrela colapsa para formar um buraco negro, e o material estelar restante se inflama sob a influência de forças gravitacionais extremas e ventos escaldantes de radiação rica em níquel. As hipernovas são até 100 vezes mais poderosas que as supernovas, representando o auge da violência cósmica. Elas são os eventos mais energéticos no universo observável, impulsionados pela atração implacável da gravidade. Apesar do poder aparentemente limitado desses eventos estelares, a influência da gravidade é surpreendentemente fraca quando comparada às outras forças fundamentais do universo. Existem 4 dessas forças, e a força nuclear forte, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a gravidade. A força nuclear forte une prótons e nêutrons dentro dos núcleos atômicos, sendo a mais forte das 4. A força eletromagnética governa as interações entre partículas carregadas e possibilita a radiação que ilumina e aquece nosso universo. Até mesmo a força nuclear fraca, que facilita o decaimento radioativo e a fusão estelar, supera amplamente a gravidade. Na verdade, a gravidade é mais fraca que a força fraca por um fator de 10 elevado à 25ª potência, 10 trilhões de vezes. Essa aparente fraqueza apresenta um mistério profundo, conhecido como o problema da hierarquia. Como a gravidade, tão fraca em escalas atômicas, pode dominar o universo como um todo? Para sentir seus efeitos, precisamos de enormes acumulações de matéria, como planetas, estrelas e buracos negros. Uma simples formiga, usando a energia química em suas pernas, pode desafiar a atração gravitacional de um planeta inteiro. No entanto, quando a matéria se agrega em escala cósmica, a gravidade molda a estrutura das galáxias, governa as órbitas dos corpos celestes e até dita o fluxo do tempo em si. O enigma da fraqueza da gravidade levou os físicos a propor explicações extraordinárias. Algumas teorias sugerem que os efeitos da gravidade são diluídos porque ela se estende a dimensões além das 3 espaciais e uma temporal que conhecemos. Essas dimensões adicionais, se existirem, podem ser a chave para entender o lugar da gravidade entre as forças fundamentais. Para desvendar esses mistérios, devemos olhar para os momentos iniciais do universo. Nos segundos após o Big Bang, as forças fundamentais estavam unificadas. À medida que o universo se expandiu e esfriou, elas se separaram, um processo que moldou o cosmos como conhecemos. O estudo desse período pode fornecer insights sobre as origens da gravidade e sua aparente disparidade em relação às outras forças. Além disso, experimentos nas fronteiras da física de partículas, como os realizados no Grande Colisor de Hadros, visam investigar a natureza da gravidade e sua relação com o mundo quântico. Essas investigações podem revelar evidências de dimensões adicionais ou descobrir partículas associadas à gravidade, conhecidas como gravitons. Tais descobertas revolucionariam nossa compreensão da estrutura fundamental do universo. A busca por compreender a gravidade não é apenas um esforço acadêmico. É uma jornada que toca na própria essência da existência, desde as menores partículas até as maiores galáxias. A gravidade molda nossas vidas diárias, mantém nossos pés no chão e desafia nossos engenheiros à medida que alcançam as estrelas. Ela une o universo, mas sua verdadeira natureza permanece indescritível. Quando olhamos para os restos de supernovas e hipernovas e estudamos os colossais buracos negros no coração das galáxias, somos lembrados da natureza dual da gravidade, que ao mesmo tempo inimaginavelmente poderosa e enganadoramente fraca. É uma força que define o cosmos, mas nos humilha com seus mistérios. Para realmente entendê-la, devemos olhar além do nosso mundo, para as estrelas distantes e para as origens do próprio tempo. Só então podemos esperar compreender todo o alcance dessa mais fundamental das forças. Por que caímos? A gravidade, a primeira das forças da natureza a ser reconhecida e quantificada pela ciência, é ao mesmo tempo a mais familiar e a mais enigmática. Apesar de sua universalidade, a gravidade continua a desafiar a compreensão completa, escapando até mesmo às mentes mais brilhantes da história. Desvendar seus mistérios é embarcar em uma jornada através dos séculos, desde os pomares da Inglaterra do século XVII até as geometrias curvas do espaço-tempo e as fronteiras da física moderna. A história começa, como tantas outras odisseias científicas, com Isaac Newton.
Um homem solitário e meticuloso, Newton era tão reservado em sua vida pessoal quanto prolífico em suas buscas intelectuais. A lenda de sua epifania sob uma macieira tornou-se tão parte do folclore científico quanto a própria gravidade. Seja verdade ou não que uma maçã caiu diante de seus olhos contemplativos, a história captura a essência do gênio de Newton e sua capacidade de ver o profundo no mundano. Em 1666, durante o fechamento da Universidade de Cambridge devido à peste, Newton retirou-se para a casa de sua família em Lincolnshire. Lá, no silêncio da reclusão de Woolsthorpe Manor, ele lançou as bases para sua teoria da gravitação universal. Por que a maçã deveria sempre descer perpendicularmente ao chão? Ele se perguntou, como relatou mais tarde. Essa simples questão levou a imaginar uma força invisível que se estendia além da superfície da Terra, alcançando os céus para manter a Lua em sua órbita e guiar os planetas em seus caminhos celestes. A formulação de Newton era elegantemente simples. Toda massa atrai outra massa com uma força proporcional às suas massas inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Essa lei universal da gravitação provou-se incrivelmente eficaz. Ela explicou os movimentos dos planetas, o comportamento das marés e até as trajetórias dos cometas. No entanto, apesar de todo o seu poder preditivo, a teoria de Newton deixou sem resposta a questão fundamental: o que é a gravidade? O próprio Newton estava agudamente ciente dessa limitação. Que a gravidade deveria ser inata, inerente e essencial à matéria, de forma que um corpo pudesse agir sobre outro à distância através de um vácuo. É para mim uma tão grande e absurda ideia que acredito que nenhum homem que tenha capacidade filosófica competente jamais cairia nela, ele escreveu. Embora suas equações funcionassem, ele não conseguia conceber como um objeto poderia exercer uma força sobre outro através do espaço vazio. A relutância de Newton em atribuir uma natureza intrínseca à gravidade refletia sua humildade científica e prenunciava os desafios que os físicos enfrentariam nos séculos seguintes. Por 200 anos, a teoria de Newton reinou suprema. Ela guiou exploradores por oceanos desconhecidos, possibilitou a construção de maravilhas mecânicas e iluminou a dança dos corpos celestes. No entanto, à medida que as técnicas de observação se tornaram mais sofisticadas, rachaduras começaram a aparecer em sua base. A órbita de Mercúrio, por exemplo, desviava ligeiramente das previsões newtonianas. Essa oscilação ou precessão sugeria forças além do escopo da mecânica clássica. A virada do século XX trouxe uma revolução na física. Albert Einstein, um físico alemão com uma habilidade incomum de ver o universo de maneiras que ninguém mais conseguia, voltou sua atenção para as deficiências da gravidade newtoniana. Baseando-se nos insights da relatividade especial, Einstein propôs um novo quadro radical e a relatividade geral. No seu núcleo estava uma ideia simples, mas profunda, e a gravidade não é uma força no sentido tradicional, mas uma manifestação da curvatura do espaço-tempo. Para compreender esse conceito, imagine um objeto pesado colocado em uma folha de borracha esticada. O peso do objeto distorce a folha, criando uma depressão. Objetos menores colocados na folha naturalmente rolam em direção ao centro da depressão, não porque estão sendo apuxados, mas porque estão seguindo os contornos da superfície curva. Da mesma forma, argumentou Einstein, objetos massivos como estrelas e planetas deformam o tecido do espaço-tempo, e é essa curvatura que guia o movimento dos objetos dentro dele. A teoria de Einstein era tão matematicamente intrincada quanto conceitualmente revolucionária. Ela previu fenômenos que a gravidade newtoniana não podia explicar, como a curvatura da luz em torno de objetos massivos e a precisão precisa da órbita de Mercúrio. Essas previsões foram espetacularmente confirmadas durante um eclipse solar em 1919, quando astrônomos observaram a luz das estrelas curvando-se ao redor do Sol exatamente como Einstein havia calculado. A relatividade geral não apenas substituiu a mecânica newtoniana, mas também abriu as portas para um universo muito mais estranho do que qualquer um poderia imaginar. No entanto, apesar de seus triunfos, a relatividade geral deixou seu próprio conjunto de mistérios. Embora descrevesse o comportamento da gravidade em escalas cósmicas com precisão incomparável, ela ofereceu poucos insights sobre sua origem. Por que a gravidade existe? Por que ela é tão fraca em comparação com as outras forças fundamentais?
E como ela se reconcilia com o reino quântico, onde as regras da física assumem uma forma completamente diferente? A fraqueza da gravidade é um dos enigmas mais intrigantes da física. Em comparação com a força nuclear forte, que mantém prótons e nêutrons unidos dentro dos núcleos atômicos, a gravidade é incrivelmente fraca. Para colocar isso em perspectiva, a força eletromagnética entre dois elétrons é cerca de 1036 vezes mais forte do que a atração gravitacional entre eles. Essa disparidade, conhecida como problema da hierarquia, sugere que estamos perdendo uma peça crucial do quebra-cabeça. Uma possibilidade é que a gravidade opere em um plano fundamentalmente diferente das outras forças. Alguns físicos especulam que ela pode vazar para dimensões extras além das 3 espaciais e uma temporal conhecidas. Essas dimensões hipotéticas, embora ocultas da experiência cotidiana, poderiam diluir os efeitos da gravidade em nosso universo observável. Experimentos em instalações como o Grande Colisor de Hadrons estão investigando essas ideias, buscando evidências de gravitons ou desvios sutis da lei do inverso do quadrado em escalas microscópicas. Outra área de exploração está no universo primitivo. Nos momentos após o Big Bang, acredita-se que as 4 forças fundamentais, gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca, estavam unificadas. À medida que o universo se expandiu e esfriou, elas se separaram, cada uma assumindo suas características distintas. Compreender esse processo pode lançar luz sobre a verdadeira natureza da gravidade e seu papel no cosmos. Apesar de décadas de esforço, a busca por unificar a relatividade geral com a mecânica quântica continua sendo um dos maiores desafios da física teórica. Os dois quadros são matematicamente incompatíveis, mas ambos são essenciais para descrever o universo. Enquanto a relatividade geral governa o comportamento de objetos massivos e a estrutura do espaço-tempo, a mecânica quântica dita as interações das partículas nas menores escalas. Fechar essa lacuna pode exigir uma mudança de paradigma tão profunda quanto a reconceitualização da gravidade por Einstein há um século. Um candidato promissor para tal teoria unificadora é a teoria das cordas, que postula que todas as partículas não são pontuais, mas sim pequenas cordas vibrantes. Essas cordas existem em um espaço-tempo multidimensional, e suas vibrações dão origem às forças fundamentais e partículas que observamos. A teoria das cordas sugere que a gravidade surge naturalmente dentro desse quadro, oferecendo um vislumbre tentador de como os reinos quântico e cósmico podem ser reconciliados. No entanto, permanece uma construção profundamente matemática e não verificada experimentalmente, tão elusiva quanto a própria natureza da gravidade. Enquanto isso, a gravidade continua a nos inspirar e a nos humilhar. Ela molda as galáxias, governa as órbitas dos planetas e coreografa o intrincado balé dos corpos celestes. Ela nos mantém na Terra, permite os prazeres mais simples de andar e correr e nos desafia a alcançar as estrelas. Desde a queda de uma maçã até a curvatura da luz das estrelas, a história da gravidade é uma história de descoberta e maravilha, um testemunho da curiosidade duradoura da humanidade sobre o universo. Enquanto estamos à beira de novas descobertas, as questões que Newton e Einstein enfrentaram permanecem tão relevantes quanto nunca. Por que caímos? Qual é a natureza da força que mantém o cosmos unido? Buscar essas respostas é confrontar a própria essência da realidade, mergulhar nas origens da existência e maravilhar-se com a profunda simplicidade e complexidade do universo. A gravidade, a arquiteta silenciosa do cosmos, aguarda nossa compreensão, um desafio que nos convida a explorar, questionar e sonhar. Ondas desde o começo do tempo. Detectar ondas na própria estrutura do espaço que viajaram pelo cosmos por bilhões de anos? Tais questões evocam um profundo senso de admiração, expandindo os limites de nossa imaginação enquanto tentamos compreender as origens do nosso universo. Essas ondas gravitacionais, carregam sussurros do nascimento do cosmos, oferecendo-nos vislumbres de épocas muito antes de estrelas e galáxias existirem. Seguir sua jornada é traçar a história da própria existência, desde colisões catastróficas até os enigmáticos primórdios do espaço-tempo. Há 1 bilhão de anos, a Terra era um mundo tranquilo e imutável. O planeta estava preso em um estado geológico e evolutivo que os cientistas chamam de abilhão monótono. A vida, outrora cheia de inovações, havia estagnado. A química,
o clima e a geografia do planeta pareciam congelados, sem oferecer pistas sobre os monumentais eventos cósmicos ocorrendo muito além dos céus da Terra. Em uma região distante do universo, 2 buracos negros, cada um com mais de 30 vezes a massa do nosso Sol, estavam presos em uma dança inexorável. Girando cada vez mais rápido, seu violento abraço culminou em uma colisão tão poderosa que enviou ondas pelo espaço-tempo. Essas ondas gravitacionais viajaram à velocidade da luz, carregando consigo a energia de um cataclismo cuja magnitude desafia a compreensão. Mas, por mais de 1 bilhão de anos, essas ondas passaram despercebidas pelo universo. Sua chegada à Terra não ocorreu durante o abilhão monótono, mas em uma era de engenhosidade humana. Em 14 de setembro de 2015, um instrumento revolucionário conhecido como LIGO detectou essas ondas. Apenas 2 dias após sua ativação, o LIGO registrou um sinal fugaz e uma bipa que durou menos de 1/5 de segundo. Esse sinal foi o eco fraco da colisão dos buracos negros, alcançando a Terra após uma jornada de proporções cósmicas. O sucesso do LIGO foi nada menos que extraordinário. Por décadas, céticos duvidaram de que ondas gravitacionais, previstas pela teoria geral da relatividade de Einstein em 1915, pudessem algum dia ser detectadas. O próprio Einstein não tinha certeza de que tais ondas, distorções no espaço-tempo causadas por perturbações gravitacionais massivas, poderiam ser mensuráveis. O LIGO superou essas dúvidas usando lasers para detectar mudanças minúsculas nos comprimentos de seus braços, menores que a largura de um próton. Quando uma onda gravitacional passou pelo observatório, alterou sutilmente a distância entre espelhos colocados a quilômetros de distância, produzindo o inconfundível bipa que anunciou a chegada de ondas de um evento ocorrido há 1 bilhão de anos. Essa descoberta não foi apenas um triunfo técnico, foi uma nova maneira de observar o universo. Por séculos, os astrônomos dependeram da luz visível, infravermelha e outros comprimentos de onda para estudar o cosmos. Mas a luz pode ser obscurecida ou absorvida, limitando nossa visão dos eventos mais extremos do universo. As ondas gravitacionais, no entanto, penetram toda a matéria sem impedimentos, carregando informações dos cantos mais sombrios e distantes da existência. A detecção do LIGO abriu uma nova janela para o cosmos, permitindo que os cientistas a ouvissem ao universo pela primeira vez. Descobertas subsequentes confirmaram o poder dessa nova ferramenta. Em 2017, o LIGO detectou ondas gravitacionais de um par de estrelas de nêutrons em fusão. Esse evento produziu não apenas ondas gravitacionais, mas também raios gama e luz visível, permitindo que os astrônomos observassem em vários comprimentos de onda. Essa astronomia multimensageira confirmou as origens violentas de elementos pesados como ouro e platina, forjados após colisões de estrelas de nêutrons. Essas descobertas validaram as previsões de Einstein e solidificaram o lugar do LIGO na história científica, garantindo aos seus pesquisadores o Prêmio Nobel de Física de 2017. No entanto, essas detecções apenas arranham a superfície do que as ondas gravitacionais podem revelar. Elas fornecem insights sobre a natureza fundamental da gravidade, uma força que permeia o universo, mas permanece profundamente misteriosa. As ondas gravitacionais demonstram que a gravidade não é uma atração instantânea entre objetos, como Newton imaginava, mas sim um campo que pode ondular e transportar energia através do espaço-tempo. Isso significa que mudanças em um campo gravitacional se propagam à velocidade da luz. Se o Sol desaparecesse, a Terra continuaria orbitando por mais 8 minutos, o tempo que levaria para essa informação nos alcançar. Tais revelações alinham a gravidade com as outras forças fundamentais da natureza, eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca, que também operam como campos com propriedades ondulatórias. A luz, por exemplo, é uma ondulação no campo eletromagnético. Estudando as ondas gravitacionais, os cientistas esperam descobrir conexões entre a gravidade e essas outras forças, potencialmente levando a uma teoria unificada da física. Uma possibilidade fascinante é a detecção de ondas gravitacionais aprimordiais, ondulações geradas durante os momentos mais iniciais do universo. Modelos cosmológicos atuais sugerem que o universo passou por um período de inflação rápida logo após o Big Bang, expandindo exponencialmente em menos de uma fração de segundo. Essa inflação teria gerado ondas gravitacionais,
codificando informações sobre a infância do universo. Essas ondas primordiais teriam viajado pelo espaço-tempo por 13,8 bilhões de anos, chegando até nós como fracos sussurros do amanhecer do tempo. Detectar tais ondas é um desafio formidável. O LIGO e seus sucessores, como a planejada antena espacial de interferometria a laser da Agência Espacial Europeia, estão sendo projetados para filtrar o arruído de eventos cósmicos mais recentes. O LISA, com braços de quilômetros posicionados no espaço, visa detectar ondas das épocas mais primitivas do universo, fornecendo insights sem precedentes sobre a natureza da inflação e a origem dos campos gravitacionais. A detecção de ondas primordiais poderia confirmar pressupostos-chave sobre o nascimento do universo. Por exemplo, as ondas gravitacionais poderiam revelar se a inflação foi um processo gradual ou um evento repentino e violento. Elas também poderiam esclarecer a natureza do próprio campo gravitacional. Ao contrário do campo de Higgs, que dá massa às partículas, a gravidade está ligada à energia e ao momento. Essa distinção significa que a gravidade poderia ter existido antes mesmo do campo de Higgs emergir, influenciando o universo muito antes de a matéria adquirir massa. A maioria dos cosmólogos acredita que a gravidade surgiu durante a época de Planck, a fase mais primitiva do universo, quando o espaço-tempo estava comprimido em escalas menores que um próton. Nessas escalas, as leis clássicas da física falham, e os efeitos quânticos dominam. Entender a gravidade nesse regime exige unificar a relatividade geral com a mecânica quântica, um objetivo que tem escapado aos físicos por décadas. Novas teorias, como a teoria das cordas e a gravidade quântica em laços, oferecem possibilidades fascinantes. Esses quadros sugerem que o próprio espaço-tempo pode ter uma estrutura discreta e quantizada, e que a gravidade surge de vibrações ou conexões fundamentais nesse nível microscópico. Embora essas ideias permaneçam especulativas, elas destacam as conexões profundas entre a gravidade, o tecido do espaço-tempo e as origens do cosmos. Deixando nossa dimensão. A jornada de Lisa Randall através de Yosemite oferece uma metáfora impressionante para as forças que governam nosso universo. Enquanto escalava a face rochosa e íngreme, ela lutava contra a gravidade, uma força tão fraca que uma única corda podia sustentá-la contra sua atração, mas tão implacável que acelerava sua descida com precisão inflexível quando sua aderência falhava. Essa dualidade da fraqueza e persistência da gravidade reflete sua natureza enigmática na física, que é a menos compreendida das forças fundamentais, mas essencial para moldar o cosmos. No cerne de nosso esforço para compreender a gravidade está uma incompatibilidade profunda entre os dois pilares da física moderna. A relatividade geral, obra-prima de Einstein, descreve a gravidade como a curvatura do espaço-tempo, um quadro que elegantemente explica o comportamento de objetos massivos e a estrutura de grande escala do universo. A mecânica quântica, por outro lado, mergulha no reino subatômico, onde partículas e forças obedecem a regras probabilísticas que desafiam a intuição clássica. Apesar de seus sucessos individuais, essas teorias se chocam irreconciliavelmente quando aplicadas juntas, especialmente na escala de Planck, um domínio tão diminuto que as distinções entre espaço, tempo e energia se desfazem. A maioria das forças da natureza, como o eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca, foi integrada com sucesso ao quadro quântico. Cada uma é mediada por partículas mensageiras, fótons para o eletromagnetismo, gluons para a força forte, bósons W e Z para a força fraca. Essas partículas surgem de campos quantizados que permeiam o universo, e suas interações são governadas pela matemática elegante da teoria quântica de campos. A gravidade, no entanto, permanece a exceção. Físicos teóricos há muito postulam a existência de uma partícula quântica chamada graviton, portadora da força gravitacional. Ainda assim, detectar tal partícula tem se mostrado elusivo. O sinal do graviton exigiria um detector impossivelmente grande, com um diâmetro que ultrapassasse o de nosso sistema solar para medir seus efeitos com precisão. Complicando ainda mais, as tentativas de quantificar a gravidade levam a divergências matemáticas. Quando energia e momento distorcem o espaço-tempo em escalas quânticas, o ciclo de retroalimentação resultante gera densidades de energia infinitas que não podem ser renormalizadas, uma técnica fundamental usada para domar a infinitos em outros campos quânticos.
Esse fracasso sugere que nossos quadros atuais são inadequados para descrever a gravidade nas menores escalas. Para enfrentar esses desafios, os físicos propuseram teorias radicalmente novas. A gravidade quântica em laços reconceitua o espaço-tempo não como um tecido contínuo, mas como uma rede de laços discretos, cada um entrelaçado em uma grade fina na escala de Planck. Essa abordagem evita os infinitos que atormentam os modelos tradicionais, tratando a gravidade como uma propriedade emergente da geometria do espaço-tempo, em vez de uma força no sentido clássico. Embora promissora, a gravidade quântica em laços carece de evidências experimentais necessárias para confirmar sua validade. A teoria das cordas oferece outro paradigma, imaginando os constituintes fundamentais da realidade como pequenas cordas vibrantes que existem em um espaço multidimensional. Nesse quadro, as 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal que experimentamos são meramente propriedades emergentes de uma realidade maior e mais complexa. A teoria das cordas acomoda elegantemente a gravidade, sugerindo que sua fraqueza decorre de sua conexão com essas dimensões ocultas. Especificamente, os efeitos da gravidade podem ser diluídos à medida que ela se propaga por dimensões espaciais adicionais além da nossa percepção. Aqui, o trabalho de Lisa Randall entra em cena. Suas teorias revolucionárias expandem a ideia de espaço multidimensional, propondo que nosso universo é uma brana tridimensional embutida em uma boa de dimensões superiores. Nesse modelo, as outras forças fundamentais estão confinadas à nossa brana, enquanto a gravidade reside principalmente em uma brana separada. As interações que observamos são meramente o avasamento da gravidade dessa gravibrana para o nosso universo, explicando sua aparente fraqueza. Randall e seu colaborador Raman Sundrum desenvolveram uma estrutura matemática para apoiar essa ideia, mostrando que geometrias distorcidas em espaços de dimensões superiores poderiam explicar o decaimento exponencial da gravidade através do BU. Essa abordagem resolve as inconsistências da supersimetria, uma teoria que prevê partículas parceiras para cada partícula conhecida, mas enfrenta dificuldades para se alinhar com os dados observacionais. Ao situar a gravidade em uma brana separada, Randall e Sundrum preservaram a elegância da supersimetria enquanto a reconciliavam com a realidade. As implicações das teorias de Randall são profundas. Se a gravidade realmente se origina em outra dimensão, talvez nunca seja totalmente detectável em nosso próprio universo. Os elusivos gravitons buscados por físicos de partículas podem simplesmente ter uma probabilidade infinitesimal de se desviar para o nosso universo, tornando sua detecção uma questão de sorte extraordinária. Ainda assim, a fascinante possibilidade de dimensões superiores reformula nossa compreensão do cosmos, oferecendo um vislumbre de realidades além da nossa. Apesar de sua elegância, o trabalho de Randall, assim como todas as teorias da gravidade quântica, permanece especulativo. A consistência matemática de seus modelos é convincente, mas a validação experimental é essencial. Assim como as ondas gravitacionais foram uma vez descartadas como curiosidades teóricas até serem detectadas de forma revolucionária pelo LIGO, essas teorias multidimensionais também podem aguardar seu momento de confirmação empírica. Para esse fim, físicos em todo o mundo estão desenvolvendo instrumentos e experimentos para explorar essas possibilidades. Aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons, continuam a buscar evidências de supersimetria e dimensões extras. Enquanto isso, observatórios de ondas gravitacionais e detectores de nova geração, como a antena espacial de interferometria laser, buscam revelar novos insights sobre a própria natureza do espaço-tempo. As teorias de Randall nos lembram que o universo é muito mais intrincado do que parece. Da imensidão das estruturas galácticas à dança subatômica das partículas, cada nível da realidade está entrelaçado com mistérios que desafiam nosso intelecto e imaginação. A gravidade, a arquiteta silenciosa do cosmos, pode conter a chave para desvendar esses segredos. Quer sua origem esteja dentro do nosso universo ou além dele, a busca por compreender a gravidade é uma jornada que transcende dimensões, convidando-nos a explorar os próprios fundamentos da existência.